Sim, Jorge. Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Grupo dos Jungianos do Brasil, Clínica Social Jung Brasil e todas as entidades associadas. E hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, prevenção em saúde mental. Estamos compartilhando com todos que estão nos assistindo os dados referentes à situação da saúde mental no Brasil hoje. Tá? Primeiramente, né, quero agradecer aqui, né, a presença de dois colegas que estão aqui para nos ajudar com relação a essa live. A Luísa. Olá, Luísa, boa noite. Olá, Jorge. Oi, Edilson. Oi, pessoas que futuramente nos assistirão. Né? O Edilson também que veio nos ajudar, são dois grandes colaboradores aqui do Instituto Olhos da Maçã, né? E a Luísa vai estar lendo alguns dados para a gente ir comentando ao longo dessa live nossa. Então, primeiramente, nós queremos agradecer a todos os parceiros que foram responsáveis, inclusive, pelos atendimentos, né, que nos ajudaram a coletar esses dados, tá? Então, passa para a Luísa, né, para fazer já de cara, falar quem foram as entidades que auxiliaram, né, em todo esse processo de tratamento ao longo desses últimos 3, 4 anos, né, as parcerias que nós firmamos, que culminaram, inclusive, nos dados que vocês vão poder estar escutando agora. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite, né? Bem-vindos à campanha pela vida, prevenção à saúde mental, Setembro Amarelo de 2022, do Instituto Olhos da Maçã. Uma construção coletiva feita por vários parceiros aos quais prestamos nossos agradecimentos. Clínica Social Jung Brasil, Clínica Social de Brasília, Clínica Social do Rio de Janeiro, Clínica Social de São Paulo, Clínica Social do Sul de Goiás, Grupo dos Jungianos de Brasília, CVV, Centro de Valorização à Vida, Ligue 188, Sindicato do Ministério Público Federal, Radiologia Clínica de Diagnósticos, Grupo Jungianos de Brasília, ONG Ora Avraham, de São Paulo, Grupo das Mulheres do Brasil, Faculdade Serra da Mesa, Junta Médica do Estado de Goiás, Câmara Municipal de Goiânia, vereador William Veloso, doutora Cristina Afonso Lopes, Gerência de Saúde Mental do município de Goiânia, Grupo de Estudos e Pesquisas de Psicologia Analítica da UFG, Universidade Federal do Pará, UNB, Diretoria da Atenção à Saúde e à Comunidade Universitária, USP, Escritório de Saúde Mental, a cineasta Cibele Amaral e a cineasta Juliana Corso. Agradecemos também a todos os supervisores que nos apoiam na Clínica Social Jung Brasil e agradecemos também a sua presença e que nos acompanhe em nossas redes sociais para saber mais sobre a saúde mental, prevenção e nossa clínica social. Muito bom, vamos direto para o primeiro slide, que acho que já começar a trazer os dados. Faltou também a Clínica Social de Petrópolis, Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro. Então vamos para o primeiro slide, Luísa. Edilson. Certo, Jorge, muito obrigada por ter acrescentado aí. Primeiro slide, a gente traz aí um dado segundo a Organização Mundial da Saúde, que, né, em julho de 2022, em uma revisão sobre a saúde mental, foram observados 1 bilhão de pessoas têm transtornos mentais, sendo deles 14% adolescentes. E também 2 bilhões de pessoas com ansiedade, Jorge. São dados contundentes da área de saúde mental. Você quer comentar alguma coisa, Edilson? Né? São dados contundentes. Se a gente tem hoje, a gente pode falar mais ou menos 1/5 da humanidade está com algum tipo de adoecimento mental. Isso é sério, gente, é grave. Isso caracteriza por si só a situação de pandemia. Uhum. Edilson? E esse dado, né, doutor Jorge, ele não considera o subdiagnóstico, né, o fato que esses daí são os casos diagnosticados, né, os casos que chegam em uma clínica, chegam em um psiquiatra, né, então é um número que a gente percebe que ele ainda é um número abaixo do que talvez seja o real, né, isso mostra esse alarme, né, se a gente for somar, esses dois números, nós observamos, né, quase metade da população, né,
mundial tem alguma coisa no sentido da saúde mental, né? Isso é um dado muito despertador para a nossa consciência nesse momento. Exatamente, é por isso que nós temos trabalhado, inclusive, é por isso que eu bato muito na tecla que faltam profissionais. Nós estamos numa situação que preconiza, inclusive, uma calamidade. Não temos hoje profissionais o suficiente. Temos um campo vastíssimo aí de saúde a ser trabalhado, e essas demandas hoje nenhum serviço de saúde vai comportá-las. Então, a nossa situação hoje é grave e requer total atenção. Mas vamos dando sequência aqui que nós vamos aprofundando. Esse foi só o primeiro material. Sim. Pulando, né, Jorge, sobre a depressão no país, no nosso país, né, no Brasil. Um estudo, né, do Vital Strategies e a Universidade Federal de Pelotas registrou em 2019, aí tá de Goiás, tá bom, pessoal? Mas é de Pelotas, perdão. Registrou em 2019 cerca de 9,6% de casos de depressão no país, e em 2022, até o momento, né, agora que estamos aí no segundo semestre, cerca de 13,5%. Só no primeiro semestre, né, é um dado assim já bem superior ao de 2019, nós ainda estamos no início ainda, assim, sabe? Sim, é curioso esse dado, porque em 2019 a gente não tinha pandemia e nós já estávamos tendo um crescimento vertiginoso de casos de depressão. Tá? Se a gente for observar aí, a gente subiu praticamente, né, 4, 5 pontos, né, se a gente for olhar estatisticamente, e lembrando que o Edilson acabou de falar, a gente está falando de subnotificação. A maior parte dos casos, nós temos um Estado brasileiro que sempre subnotificou casos de saúde. É política estratégica dos governos jogar os números para baixo para não assumir responsabilidade sobre os tratamentos. Nós assistimos isso na Covid, nós assistimos isso nas gestões anteriores, em governos anteriores, com a dengue, com outras doenças. Então, vocês querem comentar? Luísa, Edilson? Edilson. Isso é um número muito alarmante, né, Jorge? Porque mostra, né, de 9% para 13% é um número muito significativo, né? Numa coisa recente, né, que os profissionais, muitos não estão nem preparados para lidar com essa demanda. Né? Essa depressão que aumentou, não tem qualificação, né? Isso é muito urgente. Sim. No sentido da saúde. A quantidade de colegas psicólogos que não sabem absolutamente nada sobre depressão não é só da psicologia, não. É da enfermagem, da medicina. É por isso que, inclusive, nós fizemos, semana passada, um treinamento sobre tratamento da depressão, focando, inclusive, em qualificar profissionais de saúde sobre como lidar com a depressão. E nós provavelmente vamos repetir, né, esse processo lá para dezembro novamente. Por quê? Novamente, eu bato na tecla. Está faltando profissionais que tenham um mínimo de visão sobre essas psicopatologias, que saibam olhar para o ser humano que está adoecido por trás dessas doenças. Vamos para o próximo dado? E só uma pontuação sobre isso que você falou, Jorge, isso é interessante também do Instituto, né? Essas lives, né? Esses estudos que é aberto para a população mesmo em geral, né? E também principalmente para o pessoal da área da saúde, não só focado para o pessoal da psicologia, né? Não é uma preocupação só nossa isso, né? Sim, nós estamos levantando dados e trazendo esses dados a público, inclusive para as autoridades começarem a tomar providência. Né? Quantos filhos de autoridade vão ter que retirar a própria vida? Né? Quantos filhos de prefeito, filhos de governador, filhos de presidente vão ter que retirar a própria vida para a gente começar a tomar alguma providência? A gente não está num período muito tranquilo com relação à realidade da saúde mental. Vamos continuando olhando os dados aí, que vocês vão percebendo que quanto mais nós vamos aprofundando, mais claro vai ficando a realidade da nossa situação hoje no mundo. Agora, o Jorge, né, e o Edilson, um pouquinho sobre a tendência suicida no Brasil, né? Em 2019... a gente vai chegar nisso aí um pouco mais para frente, Luísa. Eu acho que tem mais dados aí antes, ou já chegou nisso? Já chegou nisso. Não, então vamos lá.
sobre a tendência suicida no Brasil, né? Em 2019, houveram 65 mil tentativas de autoextermínio. No primeiro semestre de 2022, houveram 110 mil tentativas também. E destas, né, em 2022, 50% das mortes, né, estava entre pessoas com idade inferior a 50 anos, e, né, destas, 70% das tentativas, né, estava entre pessoas de 15 a 30 anos. Olha a realidade. De repente, em um semestre, só esse ano, a gente já bateu as estimativas de 2019. Uhum. Tá? A situação é complicada. A gente está vendo filhos de autoridades retirando a própria vida. Quase o dobro, tá né, vendo Jorge? quase que o dobro Uhum. em 6 meses com relação a um ano. Onde é que estamos levantando esses dados? Inclusive, nós coletamos esses dados, né? Se a gente for escutar o pessoal do CVV, né, vocês vão perceber que a situação é estarrecedora. Uhum. Eles estão recebendo por dia mais de 15 mil ligações. Vocês fazem ideia do que é 15 mil ligações por dia? Nossa, E nós estamos falando de números subnotificados. Nós estamos falando de números subnotificados. O debate de domingo, né, debate para a presidência, estava lá o candidato Ciro Gomes falando exatamente disso. A saúde mental da sociedade está apodrecida. O candidato levantou isso, não estou querendo defender candidato A, B, C ou D, mas o fato é esse. A realidade da saúde mental brasileira está crítica. Tá? E os números estão mostrando isso claramente. Tá? Esses dados vêm se mostrando, inclusive, numa elevada consideração. Aqui no próprio Instituto, na Clínica Social, Jung Brasil, a gente percebe esse crescimento vertiginoso, né, de quase, a gente pode falar de quase 50%, mas isso está muito atrelado a outros dados que a gente também vai trazer aqui. Né? Quer comentar, Edilson? Luísa? Esse número, né, a gente às vezes é um número tão grande que é difícil a gente ter uma estimativa, né, do ponto uma de vista de quantas cidade. pessoas estão morrendo por dia, né, mas eu fiz o levantamento, né, desse 110 repartido, né, ao longo de um ano, e o número é muito assustador, né, num período de 24 horas, né, morre uma pessoa, 12 pessoas a cada hora, né, são 300 pessoas por dia que se suicidam. Pois Então, é é. como se uma hora fosse 12 vidas, né? Então, Uhum. esse número que é tão grande, ele tem que chamar a atenção, né, das pessoas para observarem que um colega próximo está morrendo, né? Porque E, e, Edilson, é tão estarrecedor que a gente, eu que sou um profissional referência, né, vai acontecendo os casos, as pessoas vão nos avisando, ó, primo de fulano morreu, primo de não sei quem morreu, filho de governador morreu. Né? As notícias vão chegando para a gente que está na área, né? A sociedade vem comentando isso. Então, antigamente era uma realidade longe de nós, né? Você tinha um caso distante, né? Não é? Agora você está vendo um vizinho fazendo isso. Está chegando cada vez mais perto. Eu repito, o que vai precisar acontecer na sociedade para as autoridades começarem a tomar providência? E parece que ao mesmo tempo, Jorge, né, os números vêm crescendo, isso vem se aproximando cada vez mais de nós, mas parece que é algo que está assim, não sei se eu poderia usar a palavra naturalizado, sabe? Como se, tipo, tá acontecendo, é normal acontecer. E Isso, não é normal, porque cada pessoa que retira a própria vida, ela nossa, acaba com a vida de outras 14 pessoas à sua volta. não é só Né? sobre Porque ela, isso né? gera, exato, isso gera um trauma coletivo. Os pais ficam extremamente adoecidos, tendência dos pais entrar em depressão pesada, os filhos a mesma coisa, cônjuge, isso acaba com a vida de quem é cônjuge. Então não é uma fatalidade simplesmente que acontece e depois você tem que lidar com ela, não. Vem todo um trauma coletivo junto com a situação do suicídio. E não é que a gente quer culpar ninguém, a intenção nossa não mas a gente tem que olhar para essa realidade, desvelar esse véu. E a intenção da gente estar fazendo essa live, inclusive, é trazendo não só esses dados, mas questionando o que nós estamos fazendo com relação a isso dentro da nossa sociedade. Vou dar continuidade aqui então, Jorge, trazer mais um dado, né, que segundo a Organização Mundial da Saúde, né,
A saúde mental, ela diz respeito a um aspecto biopsicossocial, né? Então, aí, não é só um nível. Quando a gente pensa em saúde, não é só um aspecto, né, que vem. Então, o estado de bem-estar é quando o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua coletividade. Nesse cenário, a saúde mental é sinônimo de qualidade de vida. E é o que a gente vê hoje, né, Jorge, na situação que a gente está, né, no nosso país. Tudo diz que diz respeito à, né, à qualidade de vida tão precária que a gente está vivendo, faz sentido, né, assim, os altos índices, né, de doenças, né, mentais que a gente está vivendo. Exatamente, a vida está extremamente precária, a vida não está boa, tá? Uhum. Existem algumas pessoas totalmente alienadas que moram em locais muito ermos, né? E eu falo que essa pessoa alienada não é porque você mora em condomínio fechado que você está fora da vida, que a realidade não está boa para ninguém. Uhum. E aí isso vai afetando a qualidade de vida, isso vai afetando a nossa produtividade, a sua qualidade de conseguir fazer as coisas bem, né? E é muito curioso, né? Eu falo que a maior parte das análises hoje de mercado estão todas erradas. Eu fico vendo aí alguns programas na área de gestão, na área empresarial. Cara, como é que você consegue fazer um planejamento estratégico de uma empresa, de uma indústria, de uma organização, se você não leva o fator humano em consideração? Hoje, Uhum. dependendo da área que você for trabalhar, essa área vai gerar tanta insalubridade para o profissional, no sentido laboral, que o cara não vai dar conta de ficar 3 meses. Tá tendo, a maior parte das empresas hoje não consegue manter mais funcionário trabalhando direito. Isso está afetando a produtividade no Brasil. Eu conheço fazendeiros aí, a gente do agronegócio, que não está conseguindo juntar gente para trabalhar. Uhum. Por Não, isso aí quê? é... É a insalubridade da situação que as pessoas estão vivendo. Né? A galera está trabalhando 70 horas semanais aí para ganhar por 30. Cadê a Uhum. qualidade de vida disso? É, Esse tema é tão complexo, né, Jorge, que dá, assim, para a gente fazer uma live sobre isso. Então, em breve nós vamos fazer, tá? Vamos continuar levantando os dados aqui. Quer comentar alguma coisa, Edilson? Isso mostra tanto que é potencialmente perigoso para a sociedade não olhar para isso, né? Uma doença que incapacita as pessoas para trabalhar, né? Piora as relações sociais, a pessoa não consegue viver bem, não consegue viver bem com a família, com outras pessoas. Então, isso evoca muito a importância do autocuidado. Edilson, seu É, áudio está dando uma conta um pouquinho. cortadinha, Sim, mas deu sim. para entender. Sim, vamos É para o só para você. próximo? Vamos, né? Agora, Jorge, Edilson, trazendo um pouquinho para o contexto da pandemia, né? Ali em 2020, durante a pandemia do Covid-19, né, ali no início, 53% dos brasileiros, né, relataram que tiveram a saúde emocional e mental afetadas de forma negativa, né? Pessoal, olha esse dado: 53%. 53%, mais da metade da população. Né? Uhum, E a galera quer tratar a pandemia como? E hoje nós temos que lidar com essa realidade. Esses dados foram trazidos, inclusive, pela Associação Pan-Americana de Saúde Mental. Tá? uhum, Nós percebemos, tem esse estudo feito pela Universidade de Pelotas, a coisa está muito clara. Nós estamos dentro de uma pandemia de saúde mental, que a Covid, o confronto com a Covid, gerou uma situação crítica na área de saúde mental. Nós estamos falando de mais da metade da população. E não é uhum, difícil a gente andar na rua hoje e ver que as pessoas estão transtornadas, fazendo bobagem, brigando com um grupo da família, defendendo ideias idiotas, ainda querendo bater no vizinho, porque o vizinho não quer acreditar na ideia idiota que ele defende. A situação está muito. A galera está muito alterada do humor. Né? Muita sim, briga, muita gente mordendo o próprio cotovelo. Você fala, cara, como é que esse cara tá fazendo isso com a vida dele? Tá? uhum, As pessoas estão transtornadas. A gente anda na rua, no trânsito, você sente isso. Qualquer motivo briga, qualquer coisinha briga. O cara vai na igreja, em vez de rezar, ele vai para querer defender o uso de arma.
Ah, que religião é essa? O que é isso? Como assim? Que mundo que essas pessoas estão? Isso mostra, né? A gente está lidando com consequências da Covid. A Covid ampliou os casos de ansiedade, ampliou os casos de depressão, né? E não dá para brincar com esses dados. Nós estamos falando de uma situação de pandemia. Quando você tem mais de 50% da população, isso já se alastrou. E você vai ter consequência direta e indireta frente aos casos, né? E aí, Edilson? Esse fator é muito grave, né, Jorge? Porque quando a gente fala que 53% das pessoas tiveram ali sua vida afetada, né, no sentido mental, emocional, de forma negativa, né, teve um prejuízo, isso está dado para toda a população, né? A população inteira passou por esse processo, né? Foi refém dessas condições, né, históricas que a gente passou. E isso faz com que pessoas que já estavam adoecidas, né, sofram um prejuízo ainda maior. Porque isso, uma pessoa que está ali mais saudável, com qualidade de vida, o que com autocuidado preservado, ela tem um prejuízo. Agora, quem tem um prejuízo, né, a sofria de depressão, ansiedade, passa um momento de maior fragilidade ainda desse contexto histórico. Exatamente, Edilson, você falou muito bem, porque a gente já tinha uma sociedade adoecida e o fenômeno Covid ampliou o que já estava posto à mesa na sociedade, né? E foi exatamente isso. Mas vamos dando sequência aqui, que acho que vem mais materiais. Quer falar mais alguma coisa, Luísa? Não, acho que é isso, mas na frente eu acho que traz mais um pouquinho sobre a pandemia, acho que a gente pode dar continuidade, sim. Agora, esse é pesado, viu, Jorge? A gente carrega uma carga. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Conforme a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, em 2019 foi observado que 9,3% da população sofre de ansiedade. Isso corresponde a 19,4 milhões de pessoas. Detalhe, galera, esses dados são referentes a 2019. Se a gente colocar que você passou pela pandemia, depois de 2019, nós tivemos 2020, 2021, você pode, no mínimo, dobrar esses dados. No mínimo. E nós temos observado isso na nossa clínica social. Até pelos números que a gente tem, nós vamos apresentar isso daqui para frente. Nós estamos pegando primeiro dados gerais, que foram inclusive divulgados na imprensa. Isso já na época tinha gerado muita repercussão, mostrando que a nossa qualidade de vida está extremamente comprometida, né? E nós temos aí uma classe religiosa e uma classe política extremamente alienadas, né, que não querem ver a realidade, só que ao mesmo tempo a doença não vai pedir licença para se esconder. Ô, Quem Jorge, está com né? problema, os problemas vão se acentuar, e é o que a gente está vendo. Por quê? A carga dessas patologias é cumulativa. Se você não tratar, a doença vai piorando, né, como qualquer outro tipo de doença. Sim, Luísa. E já aprofundando, né, e dando continuidade, né, sobre o Brasil ser o país mais ansioso do mundo, a gente pode pensar em alguns fatores, né, que contribuem para isso. A gente já até citou um pouquinho atrás, né, a gente pensou, por exemplo, né, na crise econômica, né, na péssima distribuição de renda, né, a desigualdade que a gente vive, o desemprego, o endividamento, a precariedade no trabalho, o aumento da jornada de trabalho para 70 horas. Então, isso tudo, né, vem contribuindo, né? Sim, eu fiz um estudo para a Universidade Federal de Goiás, através da professora Silvia Zanola, inclusive isso foi publicado em livro, falando de adoecimento de professores, das carreiras que hoje mais adoecem, né? Inclusive os dados que também são trazidos pela Junta Médica do Estado de Goiás também falam disso, né? Se bem que teve uma alteração agora, né, 2019, a primeira categoria que mais adoeceram os professores, hoje são os profissionais de saúde. E, invariavelmente, entrevistando mais de 100 professores, o que a gente começou a constatar? Né, que o professor ele ganha por 30 horas, trabalha 70 horas. Né, e o governo é muito sacana, a sociedade é muito sacana de obrigar a jornada dupla e tripla de trabalho. Como? E o cara tem que ter produtividade, produzir artigo, fazer atividade burocrática, de função administrativa. Aí o cara não pode ter vida, que sexta e sábado, ainda no final de semana que ele teria para descansar, até preparar uma aula, que ele deveria fazer isso durante a semana na carga horária dele de 40 horas, não faz.
A maior parte dos professores hoje está trabalhando 70 horas, gente. O que isso Uhum. implica? Trabalhar sábado, domingo, feriado, não ter descanso. Em 2, 3 anos, essa pessoa vai estar pifando, né? Vai estar adoecida. Os dados que a Junta Médica do Estado de Goiás trazem sobre adoecimento, né? Salvo erro, em 2019, era mais de 5 mil que estavam pedindo afastamento. Hoje esse número de 2019 foi superado pelos profissionais de saúde, que também sofrem a mesma coisa, né? Sabe, o cara, para manter um padrão de vida lá, ele tem que ter 2, 3 empregos. Né? Se é médico, tem que dar 4, 5 plantões. E aí? A saúde desse cara vai ficar como a médio e longo prazo? Né? E outra, aqui tem um dado muito gritante, a população está endividada, 80% da população brasileira está endividada. Né? Bancos ganhando muito dinheiro, investidoras ganhando muito dinheiro, e a população fica, como é que fica nessa história? A gente vê isso, infelizmente é a nossa realidade. E não dá para mudar isso com oratória, viu, políticos? Isso não muda com oratória. Isso, discurso barato não muda preço de supermercado. Tá? E isso, com o tempo, vai arrebentando com a saúde mental das pessoas. E aí, Edilson? É assustador, né, Jorge? Quando a gente pensa que muitas pessoas não têm sequer acesso ao serviço de saúde, né? Cuidado de saúde mental, porque as pessoas estão num momento de muita fragilidade econômica, né? Desemprego, né? Tem o endividamento e essa precariedade do trabalho. As pessoas estão trabalhando dobrado para conseguir manter o padrão de vida, e aí não tem tempo para se divertir, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para um momento ali com a sua região, um momento ali com a sua prática de atividade física. Então, se a gente pensar na esfera do ser humano, né, tem muitos prejuízos que são observados por esse contexto, né, econômico, social da pandemia, né? Sim, nós sabemos, a gente que estuda o contexto mais amplo da área de saúde mental, a dificuldade econômica, recessão, esse é o nome que o governo quer omitir, a recessão gera crise de saúde mental. E tudo bem, a gente até pode discutir que existe uma recessão mundial, tá? Essa dificuldade está nos Estados Unidos, está na Europa, sim. Mas pegando a nossa realidade aqui, isso é muito visível. É só ir no supermercado, gente. É só ir lá, dar uma voltinha no supermercado e olhar o valor do pãozinho, quanto é que você pagava e quanto é que você está pagando hoje em dia. E baixou o preço da gasolina, mas essa realidade não muda. O preço das coisas continua do mesmo jeito. E aí? Tá? Vamos passar para outro slide, Luísa, que eu acho que tem muitos dados importantes para a gente poder cobrir eles todos. Sim. E aí, retomando um pouquinho o que a gente já comentou, né, Jorge, sobre a violência social, né, como houve um aumento disso, né, e isso é visível, né, o caso de intolerância religiosa, intolerância política, de gênero, a raiva, a agressividade, né, intolerância ideológica. Lamentavelmente, esse é outro dado que nós temos levantado nas nossas pesquisas. Você vê que a crise econômica, a recessão, aliada à raiva, isso é para arrebentar a vida de qualquer um. Hoje em dia eu confesso que eu tenho medo de entrar no grupo da família, porque eu sei que às vezes você dá um bom dia do mais animadinho, você ganha tijolada, pedrada, xinga, ofensa. As pessoas estão muito egoístas, extremamente intolerantes. A galera tudo focada no seu plano, no seu próprio cercadinho, não olha para o lado. E quando olha, olha distorcido. Então, nós estamos vivendo uma crise sem precedente social. E a violência, as vítimas de violência, a maior parte vai deprimir. Tanto é que é por isso que eu falo que nós, profissionais de saúde, a gente tem que estar muito preparado, porque tem outra questão. Primeiro, a vítima da violência, tá, ela tende a ficar traumatizada, ter crise de ansiedade, às vezes até entrar em depressão. O agressor, ele já está deprimido. E ele, a proporção que a pressão social aumentar, ele vai adoecer cada vez mais. Então essa galera aí que tá todo mundo aí querendo defender bala, tiro, arma, pancada, eu não dou até o final do ano para estar muito mal. Olha que nós estamos entrando em setembro, tá? Outubro, novembro, dezembro, estou dando 3 meses aqui. Essa pessoa que está destemperada, ela vai entrar em grandes crises de depressão. Tá? E a gente está falando de adoecimento de quantos milhares de brasileiros? Que estão preconizando ódio, intolerância, raiva.
Tá? Então, até a metade do ano que vem, galera, vocês podem se preparar, que nós vamos ter um oceano de pessoas muito mal deprimidas. Vários deles são suicidas, né? Porque a pessoa com agressividade extrema, ela acaba com a sua vida. Porque se matar alguém, ela vai responder por isso em processo, vai perder a liberdade, né? Perde emprego, acaba com a família do mesmo jeito. E tem gente aí extremamente violenta que está sendo banida da família, está afugentando as pessoas de bem de perto dela, está perdendo o ciclo de convívio, e tudo isso vai gerar muita depressão. Então, por isso que eu bato na tecla, galera, vamos desmobilizar o ódio, a raiva, falar de mais amor, tolerância. A gente tem que caminhar no sentido contrário para preservar a nossa humanidade. Porque o caminho contrário disso é o adoecimento extremo. E eu repito, até metade do ano que vem a gente vai ver pelo menos mais uns 10, 20 milhões de pessoas aí extremamente adoecidas com depressão, no mínimo, tá? E aí, Edilson? É isso aí, doutor Jorge. É esse cenário que a gente tem que enfrentar, né? E vão agora dados que eu acho que vão trazer mais ainda esse olhar, né, que a gente vai trazer. Pode passar, Luiz. E aí, qual seria, né, a genealogia das doenças mentais, né? A gente pode pensar, então, né, na ruptura da individuação e da realidade, que eu vou deixar para você trazer mais sobre isso, Jorge, o que seria essa ruptura da individuação, né? A perda do sentido de vida, as crises afetivas em grau patológico, as doenças e comorbidades, o luto, as perdas, né, de entes queridos, a crise de consciência, a imersão da fantasia, né? Então, a gente está vivendo um processo sistêmico que esse dado nós temos levantado, inclusive fazendo várias pesquisas, nós já fizemos várias lives sobre isso. A individuação, primeiro ponto, quando a pessoa perde o sentido de vida. Ela não sabe mais o que ela está fazendo aqui nessa terra, qual que é a missão dela de vida, qual que é a essência dela, ela não dialoga mais com isso. O primeiro grande fator de adoecimento é esse. Outro grande fator de adoecimento são as crises afetivas. Acabei de falar aí da violência, né? E uma das formas de violência que tem sido muito comum é a apatia, é o gelo, a frieza, o egoísmo. Isso é muito violento, né? Para quem está do lado, então, né? Quem está do lado que o diga, né? E a gente está vendo, né? A pandemia mostrou isso, a quantidade de divórcios, de separações, de fim de relacionamento, fim de namoro, ou mesmo a solidão que está batendo na porta de todo mundo aí, também mostra muito isso. Nós estamos vivendo também um aumento de doenças, de comorbidades. Teve muita gente com câncer que não tratou, que tinha problema de vesícula, não tratou durante a pandemia. O próprio governo jogou essas patologias eletivas para depois. E aí isso é cumulativo também, tem muita gente aí com doença crônica, isso também gera depressão. Uma das crises muito fortes que a gente tem visto na sociedade, nas nossas lives a gente tem falado muito disso, é a imersão na fantasia. Eu vou citar um exemplo de imersão na fantasia. Hoje todo mundo fala que é investidor. Eu estava perguntando para um genuíno investidor, eu falei, olha, eu quero começar a investir para ganhar dinheiro, quanto é que eu tenho que investir? E perguntei para alguém que realmente trabalha com isso, né? Não é esses charlatões que estão em rede social. Ele falou, Jorge, tem que ter 3 milhões para poder começar a ter lucratividade. Luísa, você tem 3 milhões para investir? Edilson, você tem 3 milhões para investir? Tá? As pessoas estão comprando uma ilusão. Exato, as pessoas estão comprando uma fantasia, que eu sou influencer, que eu sou marketing digital, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Né, se masturbando intelectualmente, que eu vou ser coach, que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo, e lá na frente, ela vai ter que lidar com a realidade, que ela não virou investidor, ela não virou empresário, né? E é muito curioso como tudo isso tem a ver com a crise de consciência. Isso tem a ver com a teologia da prosperidade, a pensa em riqueza, né? Essas bobagens aí da cientologia, né? Você já ganhou dinheiro pensando, Edilson? Isso é uma coisa muito chocante, né? Você está trazendo, porque hoje em dia, se você for no Instagram, se você for nas mídias, né? Você vê pessoas divulgando que, né, fique rico investindo R$10,
né? Que É, ra- rapaz, até para você ganhar na Mega Sena investindo R$ 10, isso é muito complicado. Porque você investir, você vai comprar 2 bilhetes, aí você tem uma chance em 1 milhão de você acertar os números, Uhum. sabe? É muito engraçado e se a galera compra isso, assim, sai brigando com a família inteira. Ah, porque você é um case de sucesso. Oi. E aí lá Uhum. na frente isso não acontece, a pessoa vai ficar frustrada, melancólica, ansiosa. Por Uhum. quê? Eu já vi muita gente comprar casa no meio desse delírio aí, isso é um delírio. Tá? Aí compra carro, compra casa, troca de carro, e aí não tem dinheiro para pagar as contas que ele fez. E aí, vira o quê? Uhum. Nós temos E Jorge, 30% da população endividada. Sim, e aí aprofundando, né, a gente trazendo mais, né, que dá para pensar nisso aí, né, sobre a psicodinâmica do adoecimento psíquico, né, a gente pode pensar aí, é isso também, o ego em colapso, né, a fragilidade da identidade, né, a melancolia, a ansiedade, a depressão, né. e é muito curioso que esse é o caminho. Você vê que a pessoa não está bem com ela, perde a consciência, né, o ego começa a entrar em fragilidade, ela não sabe mais quem que ela é, e muita gente que está fragilizada começa a cair na fantasia, até para esconder de si própria a fragilidade. Uhum, É mais fácil você se masturbar do que você se esforçar para ter alguém legal e uhum, fazer alguém que pode estar com você feliz. uhum, Né? E as desculpas aí são milhares, né? E a gente fala de identidade fragilizada. A gente tem falado tanto disso nas lives que a gente vem fazendo. O ser humano perdeu a identidade, tá? A galera virou robozinho, marionete. E aí? E depois vira o quê? Né? E essas pessoas que estão mobilizadas por ódio, você pode perceber que raríssimo você vê algum deles com identidade. Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela está falando. Né? Ela está mobilizada pela fantasia e vai embora, né? E aí vem, né, a ansiedade, entra a melancolia entrou na depressão. E a depressão, com um somatório, inclusive de psicodinâmica, do desespero, aliás, da ansiedade para frente, se a pessoa for mobilizada pelo desespero, ela pode fazer uma grande bobagem com a vida dela. uhum. E aí, Edilson? E isso, né, a gente percebe nesse processo de massificação, né, as pessoas, elas não conseguem perceber aquilo que agrada a elas, elas seguem manadas, né, ao seguir Sim. manadas o eu fica perdido, né, as pessoas estão buscando modelos de felicidade que estão no outro, que estão em formas de investimento, que estão, né, em várias coisas que não está dizendo dela, não está dizendo da história dela, não está dizendo das pessoas que estão próximas a ela, né, isso acontece muito nessa imersão no digital, né, cadê o eu nas Exato. redes sociais, cadê o eu nesses lugares, né, onde comparece o indivíduo, né, ali, com as suas características, né, os seus gostos, hobbies. Cara, Não, esses dias aconteceu comigo hoje de manhã. Eu, de vez em quando, dá um tempinho, eu entro nas redes sociais para acompanhar principalmente quem? Os músicos, que eu sigo vários músicos aí do mundo, né? Vitor uhum. Uten, né? Grandes músicos. Aí, de vez em quando, eu passo por algum vídeo de alguém e entro, né? Aí tinha de uma mulher, cara. Eu entrei no vídeo dela, cara. Eu fiquei tão chocado. Porque sabe aquela coisa mais sem graça que sabe? Você perceber que a pessoa estava tentando fazer um tipo de eu sou super descolado, mas não tá. O risão tá amarelo, e olha que eu não Nossa. enxergo, cara. Mas você sentir na voz da pessoa aquela coisa mais. Eu tô super feliz, gente, eu tô feliz. Aí, Gente do pô, céu, isso me cada deu uma vez dó, mais. me deu uma dó, que eu falei, cara, será que ela não percebe que ela tá fazendo um papel ridículo para todo mundo? Que as Uhum, pessoas vão perceber que ela não tá espontânea, que ela não tá bem. uhum. Uma É porque é coisa que eu legal a ando. gente querer registrar em termos de memória os momentos da vida, né? Um momento que você Sim. faz uma música legal, que você dançou, que você encontrou uns amigos, eu não acho isso ruim, isso é gostoso até, né? Uhum, Mas sabe, é aquela coisa de tá forçado, uhum. não tem alma, não tem energia, não tem essência. Diga, Luísa. É isso, né, que eu ando percebendo muito no consultório, sabe? E muito entre adolescentes também e jovens adultos, que chegam e me dizem assim, eu sou totalmente diferente do que eu mostro no Instagram.
Pois E aí a é, e pessoa me aí? mostra o Instagram e eu fico, meu Deus, é outra pessoa mesmo. Sabe, eu fico rindo. Gente, que desconexão é essa com a identidade? E como é que Uhum, isso não vai acabar num adoecimento crônico, uhum, né? Tá? Eu tive um paciente meu que eu ri demais dele, que ele marcou de sair com a menina, ele tem 20 anos de idade, quando foi conhecer a menina, ele tomou um susto, uhum, porque ela não era ela, entende? Ou ela uhum, das fotos, ou ela das imagens, ou ela dos vídeos, era outra coisa. uhum. Ele até sentou, conversou com ela, achou graça, mas ele ficava olhando para a cara dela assim, meio que estranhando, né? Falou, "Ué, mas peraí, né? Não é Cadê essa pessoa, você?" né? Uhum. E até questionou, pô, você não é feia, por que que você tá se mudando tanto assim para caber em rede social, né? Uhum. Ah, e o pior é isso, né? Às vezes a pessoa muito da hora sendo ela mesma, né? Muito bonita sendo ela Exato, mesma, mas se esforça para não ser, né? Só pela exato. manada. Bonita essa Jorge, frase, se esforça para não ser. Diga, uhum. como é Vamos que nós dar estamos de tempo? continuidade aqui. A gente são 18h47, nós ainda Ah, temos alguns 10 slides, vamos mas passar agora, todos esses lá? Sim, porque acho que a gente consegue passar mais rápido eles. Vamos para o resto dos então, dados. sim, eu acho que porque agora a gente chegou também, né? O que está sendo feito, né, na na clínica social Jung Brasil. Vou trazer alguns dados aqui e a gente vai pontuando mais rapidamente, beleza? Ok. Em 2019, a Clínica Social Jung Brasil registrou 29 mil atendimentos em psicologia clínica, saúde mental e psicoterapia junguiana. 3 mil aconselhamentos, com atividades de 178 colaboradores. Isso em 2019, hein? Agora, em 2020, a Clínica Social no Brasil registrou 48.219 atendimentos para toda a comunidade. Destes, quer falar? Sim, não, continua. Estes, Uhum. 90% na modalidade online e 10% na modalidade presencial. 60% dos atendimentos com gratuidades e outros 40% com valores populares. E cerca de 4.896 aconselhamentos e tendo um total de 628 colaboradores. Posso continuar em pode 2021 e continuar. Vamos 2022? 2020. Sim, por gentileza. Uhum. Em 2021, né, cerca de 101.238 atendimentos em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia junguiana, 10.102 atendimentos na escuta interventiva, 8.240 atendimentos feitos pelo Grupo de Apoio à Saúde Mental do Instituto, cerca de 32.824 aconselhamentos em psicoterapia em caso de saúde mental no período da pandemia de Covid-19, com 100% de gratuidade, e nisso contando com 683 colaboradores. E uma observação, né, Jorge, importante, que infelizmente nesse período, né, em 2021 aí, nós chegamos a ter uma fila de espera de 400 pessoas durante 3 meses, né? Você imagina, 400 pessoas sofrendo e tendo que esperar porque não tem profissionais, né? E agora, em 2022, né, pensando aí no primeiro semestre só, né? Cerca de 52.109 atendimentos em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia indiana, 5.301 atendimentos na escuta interventiva, 5.208 atendimentos feitos pelo Grupo de Apoio à Saúde Mental e cerca de 8.921 aconselhamentos em psicoterapia em casos de saúde mental. Esses são os dados da clínica social. Eu quero que eu só chamar a atenção de todos aqui que estão nos assistindo, que os números foram, não sei se vocês perceberam, eles foram dobrando, 2019, 2020, 2021. Uhum. Tá? 2021, pela pandemia, foi o ápice do número de atendimentos que a gente atingiu. Particularmente, acredito que 2022 vai reproduzir mais ou menos os mesmos números. Tá? Aliás, tudo está comprovando para a gente que vai ser exatamente isso que está acontecendo. E o que chama atenção é a quantidade, né? Tanto é que a gente, em 2020, nós tivemos que juntar forças com o Escritório de Saúde Mental da USP, Universidade Federal do Paraná, UNB, a equipe da Azul, e nós não juntamos com eles à toa,
nós juntamos com eles no desespero, porque todas as entidades estavam desesperadas, porque o volume de pacientes era muito maior do que a capacidade de qualquer um de atendimento. Só que detalhe, isso não parou. A coisa está continuando. Tá? Nós estamos numa situação crítica e que vai continuar. Tá? Continua lendo para a gente, por favor. Quer comentar alguma coisa, Edilson? Só um apanhado, né? Se a gente for pensar de 2019 a 2022, né? Para a gente observar o tanto que essa demanda cresceu, né? Os colaboradores praticamente multiplicou por 6, né? A gente saiu de 160, mais ou menos, para 600. E mesmo assim teve uma fila de espera, para ver o tanto que essa demanda explodiu, né? Sim, e olha que quando o pessoal fala, como é que vocês têm fila de espera de 3 meses? O SUS está com fila de espera de 3 anos, gente. Tá? E o pessoal da equipe lá da Azul, UNB, mesmo aqui da USP, nós estamos falando do ápice da pandemia, gente. Todos os serviços de saúde mental brasileiros explodiram. Faltou profissionais, né? Então, não foi brincadeira o que a gente viveu. Tanto é que o resultado está aparecendo agora, 2022, pela Junta Médica do Estado de Goiás. Quem que foi a categoria que está mais exausta hoje? Tá? Quem que são os profissionais que mais estão afastando? Profissionais de saúde. Tá? Porque nós entramos num colapso, inclusive, de falta de profissionais, porque infelizmente, todos os serviços de saúde entraram, né? Nós tivemos de atuar no extremo, né? Eu sinto que 2022 diminuiu um pouco, não está tão crítico quanto 2020, mas mesmo assim os casos são gritantes. E agora vem alguns dados que vão, né, fazer um filtro disso, né, desses atendimentos, né? Agora a gente vai observar os dados sobre quem está sendo atendido, né, com essa população, se é jovem, se é adulto, né, que idade, qual classe social. Né? Vamos olhar esses dados agora, por gentileza, para a gente poder fechar nossa live apresentando os dados. Então, pensando agora, né, sobre a classe social, né, dos usuários do serviço, né? Cerca de 5% corresponde à classe A, cerca de 2,9% à classe B, cerca de 43% à classe C, em especial advindos pela recessão econômica, né? Cerca de 32% à classe D e 21% à classe E. E sendo que muita gente não procura serviço de atendimento, esses dados para mim também são meio subnotificados, mas por quê? As pessoas não sabem nem onde procurar, o que procurar. Tem gente que tem vergonha, inclusive mais abastado de procurar ajuda. Se for fanatizada, essa pessoa não vai procurar ajuda, não sei se for pela religião. Então, tudo isso também não é legal, né, gente? Tá? Mas já vamos passar para os outros dados, por gentileza. E mostrando também que nem rico, nem pobre escapam das doenças. Dados dos últimos 4 anos, né? Em relação às crianças de 6 a 14 anos. Cerca de 53 tentativas de autoextermínio, com aumento de 40%. 12.097 casos de automutilação, com aumento de 62%. 21.328 casos de depressão, com aumento de 53%. 42.109 casos de ansiedade, com aumento de 63%. Isso correspondendo às crianças, Jorge, de 6 a 14 anos. Gente, olha o que está acontecendo na nossa sociedade. Inclusive, nós começamos a campanha Pela Vida, pelo aumento expressivo em 2019. Foi isso que fez a gente começar a campanha, quando começaram a chegar casos de tentativa de suicídio de criança de 6 anos de idade. Eu não esqueço esse dia, quando uma colega estava impactada, tinha acabado de atender uma família, uma criança, sabe? Ela ficou chocada, eu entrei em estado de choque, eu falei que, meu Deus, o que a gente está fazendo de errado? Não está falando de criança, gente. Por que uma criança está querendo cometer autoextermínio? Sabe? A gente vê o aumento... Né? Sim, e a gente está vendo um aumento vertiginoso de crianças com casos de ansiedade. Mas como é que a gente sabe que a criança está tendo crise de ansiedade? É só olhar o aumento das alergias.
aumento de problema respiratório, aumento de problema gástrico. Tudo isso é reflexo da ansiedade, né? Pior do que isso, né? Hoje você vai nas escolas, não está raro você encontrar crianças se automutilando. Uma colega nossa foi numa escola agora, há pouco tempo atrás, né, de ensino fundamental. Não está raro a gente encontrar crianças se machucando, se mutilando. Então, e a gente está percebendo aí aumento de 50%. Sabe, as cifras estão mostrando claramente, a coisa está desgovernada. Inclusive, nós vamos fazer vários eventos aí em escolas, estão convidando a gente para estar levando informações, tá? Para tentar ver se a gente começa a fazer esse processo de reversão disso. Tá? E nós estamos falando de crianças. Sim. Nós estamos falando de crianças, tá? Agora, trazendo sobre adolescentes, né, Jorge? Adolescentes entre 15 a 21 anos, né? Cerca de 8.294 casos de tentativas de autoextermínio, com aumento de 53%. Cerca de 22.097 casos, com aumento de 63%. Cerca de 33.947 casos de depressão, com aumento de 52%. E cerca de 50... eu acho que eu confundi, gente. 33.947 com depressão, né, com aumento de 52%, e cerca de 52.833 casos de ansiedade, com aumento de 62%. Isso entre adolescentes. O adolescente e o início da vida adulta, né? Então, também são dados muito chocantes. E é um público que me chama muita atenção, que vários apresentam dificuldade, isolamento social, persona extremamente fragilizada. Tá? Nós temos a geração neném que o governo assumiu, com mais de 12 milhões e meio de jovens que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, não trabalham, não estudam. E tudo isso, gente, vai eclodir em casos pesados de saúde mental. Comentar alguma coisa sobre isso, Edilson? Luísa? Acho que isso mostra a importância de olhar para as crianças, para os adolescentes e para toda a população, né? Agora vai vir os dados de adultos, né? Vai vir o dado de idosos, mas o que a gente pode, eu acho que abstrair disso é a importância de olhar para o outro, né? Então, você trouxe o caso de uma criança, né, de 6 anos, e a gente pode, né, indicar para as pessoas observarem as pessoas ao redor, né, o adolescente ali que está na escola, observar que se ele está tendo uma mudança, né, se ele parou de conversar com as pessoas, se ele chega em casa e dá uma boa noite, tá muito isolado, se ele começou a se cobrir, né, que existem alguns sinais que a gente observa, né, o adolescente, às vezes, quando começa a se cobrir, começa a se isolar dos colegas. Então, existem vários sinais, né, que a gente tem que observar em todas essas esferas, porque esses números, né, nenhum número que foi apontado aqui foi menor do que 40%. Né? Então, a gente fala que desse período dobrou. Né? Nos últimos 4 anos, a gente está observando o dobro de casos. Isso é chocante. Cadê as autoridades para ajudar a gente a reverter isso, né? Repito, quantos filhos de autoridade vão ter que se matar para a gente começar a fazer alguma coisa? Tá? Vamos ver o resto dos dados para a gente poder fechar essa live. Vamos, né? Agora, em relação aos adultos, né, de 29 a 60 anos. Cerca de 29.166 casos de tentativas de autoextermínio, com um aumento de 42%. Cerca de 209 casos de automutilação, com aumento de 42%. Cerca de 42.177 casos de depressão, com aumento de 52%. E cerca de, fazendo uma correção também, né? Pelo menos aqui no meu slide aqui, cerca de 73.924 casos de ansiedade, com um aumento de 54%. Sim. Isso entre adultos, entre adultos. né? Vamos pegar a terceira idade, que eu quero comentar depois tudo junto, por gentileza. Tá? Só para chamar a atenção de quem está assistindo a gente. Se a gente for olhar o dado dos adultos, né? Ou seja, pegando aí acima de 20, qual que é a idade aí, Luísa? Agora foi entre 29 a 60 anos. A gente pegando aí de 29 a 60 anos, se a gente somar toda essa população adulta, o número das crianças e dos adolescentes é o dobro.
Isso é assustador, gente. Eu chamo a atenção Uhum. para isso. A gente pegar todos os adultos, os adolescentes, a criança e adolescentes é quase que o dobro. Ou seja, o adulto ele tem um pouco mais de. O sofrimento é intenso, ninguém está querendo questionar ou mensurar o grau de sofrimento de uma pessoa adoecida, mas a gente está falando que as crianças e os adolescentes estão sofrendo mais. E Uhum. os números estão mostrando isso para a gente muito claramente. Tá? Vamos passar agora para a terceira idade. Uhum. É isso, né? Em relação aos adultos a partir de 60 anos agora, né, Jorge? Cerca de 9.542 casos de tentativas de autoextermínio com aumento de 43%, cerca de 107 casos de automutilação com aumento de 43%, cerca de 82.381 casos de depressão com aumento de 55% e cerca de 73.924 casos de ansiedade com aumento de 54%. Isso na terceira idade. A gente sabe que a terceira idade também é uma população muito vulnerável, né, porque perde muito da socialização, cai em produtividade, a maior parte está com muita dificuldade para sobreviver, pagar até a própria medicação. Então, eu acho curioso, com as crianças e adolescentes, a automutilação é muito forte, nos adultos isso diminui, e também na terceira idade diminui. Tá? Mas isso não quer dizer também que não aconteça. Né? Isso também é muito curioso, né? Tá? Mas os dados que nós estamos trazendo aqui não refletem as técnicas que a gente utiliza para tratamento. Nós estamos mostrando, inclusive, a importância do porquê está fazendo o Setembro Amarelo. Nós, infelizmente, estamos dentro da pandemia, os números estão mostrando claramente o avanço das patologias, das psicopatologias, do adoecimento na nossa população e a fragilidade que vem acontecendo, inclusive porque as autoridades não querem os dados que estão aí postos em mesa. O pessoal está querendo fingir de conta que não tem nada acontecendo. E as consequências disso? O que vai virar a médio e longo prazo? Né? Portanto, né, Jorge, a gente, como um apanhado, um resumo desses dados, né, da clínica social, esses dados que a gente enumerou, né, a respeito de ansiedade, depressão, no Brasil e no mundo, né, decorrente da pandemia, se torna notório, né? Tem um aumento vertiginoso de casos de saúde mental, né, de agravo em saúde mental. Isso afeta mais de 52% da população, né? Um aumento muito significativo, né? A gente pensar nisso, a gente está pensando nem só pessoas diretamente afetadas, né? Porque tem a pessoa que tem uma condição de saúde mental, né, uma depressão, ansiedade, e isso afeta toda a família, né? A gente pensando, né? Todo mundo conhece alguém que tem ansiedade, todo mundo conhece alguém que tem depressão, né? Hoje é muito difícil você conhecer uma pessoa, né? Você perguntar, você sabe alguém que já se suicidou? E essa pessoa falar que não conhece, né? Então a gente percebe que isso é endêmico, né? Tem em toda a sociedade, em todos os grupos, e com esses dados a gente observou que o Instituto tem feito muito, né, por essa população. Sim, e detalhe, independente de governos, né? Nós somos uma entidade privada, né, que tem conseguido fazer isso de forma autossustentável, inclusive, né? Tá? Aliás, o governo, se puder dar uma atrapalhadinha, ele faz, né? Tá? E eu chamo a atenção das autoridades sobre isso, né? E que, inclusive, também estão sofrendo com luto em família. Né? A gente está falando de uma realidade que nem eles estão escapando disso, né? E mais, repito, quantos vão precisar morrer, né? Quantos suicídios vão ter que acontecer na família das autoridades para eles começarem a se manifestar e começar a pensar em fazer alguma coisa? Tá? É isso, então, né, Jorge? A gente fica por aqui. São dados Sim, alarmantes, né? Mostram que a gente tem que voltar mais a atenção, e não só os profissionais de saúde, né? Isso com o colega, né? Observar o colega, como que ele tá, né? Tirar o olho só do próprio umbigo, né? Observar como que tá a pessoa do lado. De qual forma exatamente. você pode contribuir.
E lembrando, gente, que saúde mental, essas doenças todas têm tratamento, todas têm solução, todas têm cura. Né? A gente precisa voltar a falar de qualidade de vida. Né? Os tratamentos combinados entre medicação, psicoterapia, atividade física dão resultado. Né? O poder público tem que botar a mão na massa e viabilizar possibilidades para que as coisas possam estar acontecendo. Né? E não ficar fingindo que não tem nada acontecendo, porque dinheiro para investir em igreja, para fazer ponte que não vai funcionar, ele tem de sobra, né? Aliás, né, 5 bilhões destinados para fundo partidário, o dinheiro não, né? Falar que não tem dinheiro, ô governo, eu sinto muito. Porque Não até você cola, está não. dinheiro e jogando dinheiro fora, né? Tá? É isso, então, né? Agradeço aos Nós que futuros agradecemos a todos que estão participando. Infelizmente, os dados não são bonitos, mas eles mostram a importância do nosso trabalho. Novamente, eu quero agradecer a todos os grupos, né? Pedir para a Luísa reproduzir de novo todos os nossos parceiros, né? Inclusive a todas as clínicas sociais, né? Todos os coordenadores, todos os supervisores, todos os nossos mais de 700 colaboradores, né, que é um trabalho, gente, diário. É muito esforço, é muito sacrifício, é muita dedicação para tentar ajudar as pessoas a melhorarem. Nós temos feito a nossa parte e espero que cada um que está assistindo também possa fazer um pouquinho, né, por onde ajudar a coletividade. Então, mais uma vez, né, prestamos nossos agradecimentos à Clínica Social Jung Brasil, à Clínica Social de Brasília, à Clínica Social do Rio de Janeiro, à Clínica Social de São Paulo, à Clínica Social do Sul de Goiás, ao Grupo dos Jungianos de Brasília, ao CVV, Centro de Valorização à Vida, Ligue 188, o Sindicato do Ministério Público Federal, à Radiologia Clínica de Diagnósticos, ao Grupo de Jungianos de Brasília, à ONG Ora Abraham de São Paulo, ao Grupo das Mulheres do Brasil, à Faculdade de Serra da Mesa, à Junta Médica do Estado de Goiás, à Câmara Municipal de Goiânia, o vereador William Veloso, a doutora Cristina Afonso Lopes, a Gerência de Saúde Mental do município de Goiânia, ao Grupo de Estudos e Pesquisas da Psicologia Analítica da UFG, à Universidade Federal do Paraná, à UNB, à Diretoria da Atenção à Saúde e à Comunidade Universitária, à USP, Escritório de Saúde Mental, a cineasta Cibele Amaral, a cineasta Juliana Corso. E, Jorge, eu vou pedir para você complementar mais uma vez qual a Clínica Social de Petrópolis, Clínica Social de Petrópolis, também agradecer a toda a equipe que está trabalhando conosco, né? Sim. Lembrando que nós estivemos atuando em Manaus, atuamos agora também em Petrópolis com os grupos de escuta interventiva, temos 2 grupos de apoio em saúde mental funcionando, estamos criando mais alguns grupos para algumas universidades, para estar montando roda de conversa. Né, temos todo o serviço hoje em psicoterapia individual e de grupo funcionando e temos muito trabalho para fazer nas próximas décadas, né? Agradeço a todos que estão aqui assistindo, né? Passar a palavra para Edilson, para ele fazer suas considerações finais, para a Luísa, né? E a gente poder encerrar. Só tenho a agradecer por estar aqui com vocês, né? Compartilhar um pouquinho desse conhecimento que, como a campanha diz, né? Pela vida, né? E falar sobre isso salva vidas. E ressaltar, né? Que se você está sentindo alguma coisa, né? Se você está vendo uma pessoa próxima que não está bem, procure ajuda, né? A Clínica Social, como vocês viram, oferta atendimento para a comunidade, né? Por valor social, em alguns casos com gratuidade. Então, é importante buscar ajuda, porque existem profissionais qualificados que podem ajudar vocês a lidar com esse momento que pode se tornar um pouquinho menos difícil. É isso, né? O Edilson foi muito perspicaz na fala dele, então faço as palavras dele as minhas também, e agradeço também ao convite do Jorge, a participação do Edilson, né? Isso contribui muito ao nosso trabalho, né? Enquanto aí terapeutas, né? Psicólogos. Mais uma vez, muito obrigada. Tchau, Nós tchau. que agradecemos a todo mundo que está aqui assistindo, lembrando que essa live ela visa trazer a todos os dados sobre o que a Clínica Social fez nos últimos anos, né, a salientar a importância para todos do que nós estamos vivendo,
Gente, e não dá para varrer o lixo para debaixo do tapete. Tá? Ou a gente toma pé da situação para conseguir reverter isso, né? Se é que já não é tarde demais. Então a gente tem muito trabalho e as ações têm que ser agora daqui para frente contundentes. Antes que mais alguém da sua família faça bobagem. É isso.